Olá! Hoje uma psicóloga me perguntou o que seria necessário para se detectar, para se rastrear bem a superdotação. Então eu filosofei um pouco em cima dessa pergunta e cheguei a algumas conclusões. Eu creio que, acima de tudo, sensibilidade. Muita sensibilidade. No meu caso, uma sensibilidade que talvez, por um lado, sempre esteve aqui comigo, por outro lado, vai se desenvolvendo, foi se desenvolvendo ao longo dos anos, não é, de trabalho. Uma sensibilidade da pessoa estar falando. Por um lado, você está assim, processando, detectando todos os dados, os fatos que aquela pessoa está narrando, e paralelamente você está assim, como se além daquilo, além daquele olhar, você está realmente detectando, como se fosse uma antena que você olha através dos olhos da pessoa. A forma que a pessoa fala, que a pessoa se expressa, que a pessoa coloca, o tom de voz, até o enfoque que a pessoa coloca, tudo, todo um conjunto, não é? Está presente nessa detectação, tá? É por isso que vai muito além do teste, de qualquer teste escrito, né? Algumas pessoas já me trazem o teste escrito de algum lugar, de outros profissionais, e muitas pessoas não me trazem nada, não é? E realmente chega a ser, num todo, indiferente, não é? Porque cada caso é um caso e cada pessoa traz uma expectativa, não é, de uma detectação. Esse rastreamento, ele também pede um conhecimento pedagógico, né, no caso de criança e adolescente, um conhecimento pedagógico ou psicopedagógico, como se fala hoje mais na modernidade, para poder comparar, não é? Toda a análise tem uma base numa comparação de grupos humanos, não é? Então, para você poder fazer uma comparação realmente fiel, há que comparar o desenvolvimento das capacidades das pessoas, né, de acordo com o grupo no qual ela está inserida, não é? E fazer uma balança, uma medida de comparação, de desempenhos e capacidades. São duas coisas diferentes, capacidades e desempenho, não é? No caso de adulto, um certo conhecimento psicológico e principalmente experiência de vida. Isso ajuda muito, não é? Então, se a gente for colocar um pouco mais didaticamente, seria conhecimento sobre o tema, né, de forma teórica e de forma prática, não é? Quanto mais a gente analisa, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente vivencia casos diferentes, não é? Na hora da análise e no decorrer dos anos, o que aconteceu com aquelas pessoas, né? Mais experiência de vida, experiência profissional a gente adquire e melhor a gente consegue avaliar, né? Então,
conhecimento teórico do tema superdotação e na prática. Uma análise concreta do caso, né? Por exemplo, com provas, né, do que aquele caso pode trazer, né, das capacidades, das vivências das pessoas, e uma análise, então, com a ajuda dessas provas, né, e com os relatos, né, da pessoa em questão, uma análise das capacidades e das problemáticas daquela pessoa, que na realidade é sempre uma intersecção, né? Uma união das duas, né? Entre as capacidades e as problemáticas, de forma individual e no seu meio, não é? Porque não é só a pessoa em si, mas essa pessoa ela vive sempre num contexto que traz para ela, então, as devidas facilidades, dificuldades, problemáticas, vivências. Não é? Então, é a análise da pessoa em si e ela também relacionada com o meio no qual ela vive, né? Família, sociedade, né? Por exemplo, escola, amigos, né? E depois de tudo isso analisado, é claro aí que vem as sugestões, não é, para a solução de determinadas coisas que não estão muito encaixadas, estabilizadas, né, de alguns problemas, não é? Essas soluções, elas, claro que elas devem estar dentro do contexto da pessoa em questão, né? Quer dizer, não pode ser soluções ideais, mas tem que ser soluções que as pessoas estejam de acordo, não é? Que estejam dispostas e que achem naquele momento da vida dela possíveis de serem feitas, de serem realizadas. E uma novidade, eu queria dizer para vocês que agora vocês podem ouvir os vídeos que eu coloco aqui no YouTube no nosso podcast, ou seja, em áudio, que está disponível no Spotify com o nome Cluckcast, tá? Que eu vou deixar aqui embaixo o link que vocês agora podem acessar. Espero que vocês gostem.